Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Mical, a princesa que amou, sofreu e se calou. O amor que morava no palácio entre tantas mulheres mencionadas na Bíblia, há uma cuja história é marcada por uma mistura de paixão, dor, silêncio e amargura. Mical, filha do rei Saul e primeira esposa do rei Davi, é um exemplo vívido de como o coração humano pode ser ferido e como escolhas e atitudes podem ecoar por toda a vida. Ela nasceu em meio ao luxo e à autoridade, mas sua jornada revela que nem sempre as princesas vivem contos de fadas. Sua trajetória nos convida a refletir sobre o poder do amor, os perigos da mágoa e a necessidade de discernir o tempo de Deus. A Bíblia nos apresenta Mical inicialmente como uma mulher apaixonada por Davi. Um amor puro, ardente, ousado. Mas à medida que os anos passaram, a vida lhe roubou muito. Seu marido, sua dignidade, seu lugar e talvez a fé. O que começou como uma história de romance terminou em isolamento, silêncio e infertilidade. Esta narrativa bíblica não apenas revela o drama de uma mulher rejeitada, mas também serve como um espelho da alma. Como lidamos com a rejeição? O que fazemos com os traumas que acumulamos? A história de Mical nos desafia a não permitir que o amor ferido se transforme em amargura que mata lentamente a alma. Neste roteiro dividido em 5 capítulos, você vai conhecer profundamente cada etapa da vida de Mical, com reflexões espirituais que podem transformar o seu olhar sobre dor, fé e restauração. Ao final faremos uma oração pedindo a Deus que cure os lugares do coração onde houve amor sem resposta. O amor que nasceu no palácio Mical era filha do primeiro rei de Israel, Saul. Cresceu em meio ao luxo e ao poder, mas seu coração se apaixonou por um jovem guerreiro de origem humilde, Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 18, versículo 20 que Mical, filha de Saul, amava Davi. E essa frase nos revela uma das poucas vezes em que o amor de uma mulher é descrito com tanta clareza nas Escrituras. Ela o amava de verdade, não por status, mas por quem ele era. Davi era corajoso, temente a Deus, respeitoso e amado pelo povo. Seu sucesso nas batalhas e sua integridade fizeram dele um homem desejado, mas o coração de Mical o escolheu antes que ele se tornasse rei. Quando Saul percebeu esse sentimento, viu uma oportunidade de usá-la como isca para destruir Davi. O rei exigiu um dote de 100 prepúcios de filisteus, esperando que Davi morresse na tentativa. Mas Davi, corajoso e determinado, trouxe 200. Mical se tornou esposa de Davi. A Bíblia não menciona se Davi a amava da mesma forma, mas ela demonstrou fidelidade. Em um momento de perigo, quando Saul tentou matar Davi, Mical o ajudou a fugir pela janela e enganou os guardas, colocando um ídolo na cama e cobrindo com roupas para simular que ele estava doente. Ela arriscou tudo por ele. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11 a 17. Contudo, após a fuga, Davi não voltou para buscá-la. Por razões políticas e militares, Mical foi deixada para trás e, mais adiante, dada em casamento a outro homem, Paltiel. Imagine a dor de uma mulher apaixonada sendo dada a outro como se fosse propriedade. Mical viveu anos de silêncio e separação, tendo amado alguém que seguiu em frente com outras mulheres e um outro caminho. A história mostra que o amor de Mical foi real, sacrificial e leal. Mas também revela que mesmo os amores sinceros podem ser feridos por circunstâncias além do nosso controle. Lição de vida.
Nem todo amor que damos nos será devolvido da mesma forma. Quando entregamos nosso coração, precisamos confiar mais em Deus do que na reciprocidade humana, a dor do esquecimento e a nova realidade. Após a fuga de Davi, Mical ficou para trás no palácio de Saul. A jovem apaixonada foi deixada sozinha, sem marido, sem proteção, vivendo entre a lealdade a Davi e a submissão ao pai. O tempo passou, e Saul, cada vez mais hostil a Davi, decidiu dar Mical em casamento a outro homem chamado Paltiel. A Bíblia relata essa transação sem emoção, como se fosse algo comum, mas para Mical, foi o início de um ciclo de dor silenciosa. Paltiel parece ter desenvolvido afeição por Mical. Quando mais tarde ela foi levada de volta para Davi, Paltiel a seguiu chorando, mostrando que talvez tenha sido o único que verdadeiramente cuidou do coração partido de Mical. Durante esse tempo, Davi se casou com outras mulheres, construiu alianças, fugiu de Saul e formou um exército. Mas em nenhum momento buscou resgatar Mical. Quando Davi finalmente assumiu o trono em Hebrom, anos depois, ele pediu Mical de volta. Não por amor, mas como parte de um acordo político com Isbosete, filho de Saul. Mical foi arrancada de Paltiel e entregue novamente a Davi. Um reencontro sem romance, sem flores, sem reconciliação amorosa. Apenas cumprimento de contrato. Mais uma vez, Mical era uma peça usada em jogos de poder. Imaginemos como se sentiu Mical, usada pelo pai, esquecida pelo homem que amava, separada à força de alguém que demonstrava cuidado. Sua dor foi acumulada por anos de abandono emocional. Ela que amou tanto, agora vivia ao lado de um rei que não mais a via como prioridade. O tempo e os traumas a haviam endurecido. O amor que antes era quente, agora era gelo. Ela voltou a viver no palácio, mas o lugar que antes representava promessas, agora simbolizava perdas. Davi construiu sua família com outras esposas, teve filhos, mas Mical permaneceu estéril. O útero fechado era reflexo de um coração também fechado pelas mágoas. A mulher que antes sorria por amor, agora se escondia em silêncio e dor. A Bíblia não registra nenhuma conversa íntima entre Mical e Davi após o reencontro. Não há restauração visível, nem declarações. Ela apenas retornou e passou a ocupar um espaço ao lado de outras mulheres. Mas dentro dela, a ferida sangrava em silêncio. Sua história agora era marcada não apenas por amor, mas por esquecimento. Lição de vida. A ausência de respostas humanas não é a ausência do olhar de Deus. Mesmo quando somos esquecidos por aqueles que amamos, o Senhor nunca deixa de nos ver. Ele conhece a dor que ninguém enxerga. Quando a amargura silencia a alma, o ápice da história de Mical é narrado em 2 Samuel capítulo 6, quando Davi, agora rei sobre todo Israel, traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Era um momento de celebração nacional. O povo gritava, os instrumentos tocavam, e Davi, tomado pela presença de Deus, dançava com toda a sua força, despido de suas vestes reais, apenas com um éfode sacerdotal. Mas enquanto o povo adorava, Mical observava da janela. A Bíblia é clara ao dizer que, quando Mical viu o rei Davi dançando, o desprezou em seu coração, segundo Samuel capítulo 6, versículo 16. Essa frase revela o quanto a amargura havia se alojado profundamente em sua alma. Aquela mulher que antes arriscou tudo por amor, agora desprezava o homem a quem havia amado. Seu olhar era crítico, ferido e cheio de orgulho. Ela não dançava com o povo. Ela não adorava. Ela julgava. Quando Davi retornou ao palácio para abençoar sua casa, Mical o confrontou com sarcasmo. Quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se diante das servas como um homem sem vergonha. Davi, que esperava acolhimento, recebeu desprezo. Ele respondeu dizendo que dançava diante do Senhor, que o escolheu em lugar do pai de Mical, Saul. Com essa resposta, ele deixou claro que não se importava com a opinião dela. Essa foi a última conversa registrada entre os dois. E a Bíblia conclui com uma sentença dura. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O silêncio entre Davi e Mical virou separação.
O útero estéril de Mical se tornou símbolo do coração fechado. A amargura havia calado sua alma e encerrado sua história. Mical não foi punida por questionar, mas por endurecer o coração diante da adoração verdadeira. Sua crítica não era apenas ao comportamento de Davi, mas ao mover de Deus. Quando desprezamos aquilo que vem do Espírito por causa das dores do passado, nos fechamos para o novo de Deus. Ela se tornou espectadora da presença, mas não participante. Sua dor a isolou. Sua mágoa a fez perder o discernimento. Ela julgou o que não entendia. E isso lhe custou um lugar na história da celebração de Israel. Lição de vida. A dor mal curada se transforma em crítica. E a crítica nos impede de adorar. Não permita que a amargura te coloque na janela enquanto Deus está agindo no meio do povo. A mulher que perdeu sua voz Mical amava, mas foi silenciada. A mulher ousada que salvou Davi, que enfrentou soldados, que enganou seu pai para proteger o amado, terminou sua vida sem voz. Não ouvimos mais suas palavras, não vemos mais suas reações. Seu silêncio final revela uma alma ferida e sem forças. Ela foi retirada do centro da narrativa bíblica. Outras mulheres vieram, outras histórias surgiram. Batseba, Abigail, as mães dos filhos de Davi. Mas Mical desapareceu, e essa ausência mostra o quanto a mágoa pode nos roubar a participação no que Deus está fazendo. Mical não participou das vitórias de Davi, nem do nascimento de Salomão, nem da construção do templo. Ela ficou no palácio, talvez amargurada, talvez lembrando de um amor que nunca se concretizou da forma como ela esperava. Sua história nos faz perguntar: o que aconteceu com sua fé? A filha de Saul começou sua história com amor, coragem e entrega, mas terminou com frieza, julgamento e isolamento. A fé que talvez tenha existido foi sufocada pelas feridas não tratadas, e isso nos leva a um alerta. É possível começar bem, mas terminar distante do propósito. Ainda assim, sua história está na Bíblia. E isso mostra que Deus não despreza os esquecidos. Ele registrou a dor de Mical como advertência, mas também como lembrança de que todas as emoções humanas têm valor diante dele. Lição de vida. O silêncio causado pela dor pode nos afastar da presença, mas Deus deseja curar e restaurar. É tempo de abrir o coração novamente. Quando o amor humano falha, Deus permanece fiel. A história de Mical nos ensina que nem todo final é feliz, mas toda história pode ser útil. Deus não escondeu as falhas de Davi, nem a amargura de Mical. Ao contrário, ele nos mostra que até os grandes líderes e as princesas do palácio têm cicatrizes. Mical foi vítima de decisões políticas, de rejeição, de desamparo emocional. Ela teve todos os motivos para sentir dor, mas o que mudou sua trajetória foi a forma como ela lidou com essa dor. Ela permitiu que a mágoa dominasse, que o orgulho crescesse e que o julgamento a impedisse de adorar. Ela poderia ter sido a mãe de um príncipe, mas terminou sem filhos. Poderia ter participado do avivamento, mas terminou observando da janela. Ainda assim, sua história ecoa como um grito silencioso. Cuidado com o que você permite entrar no coração. A maior tragédia de Mical não foi a esterilidade física, mas a esterilidade espiritual. O coração fechado impede que o Espírito de Deus gere vida dentro de nós, mas há esperança. Enquanto há vida, há chance de restauração. Deus continua escrevendo histórias com corações dispostos. Ele não rejeita os quebrados, mas os orgulhosos. Se Mical tivesse se arrependido, talvez seu fim fosse diferente. E isso é um alerta e um convite para todos nós. Lição de vida. O que define o fim da sua história não é o que fizeram com você, mas como você responde a isso. Deus pode reverter qualquer dor, se o coração estiver aberto. Oração final. Cura para corações feridos. Senhor Deus, hoje venho diante de Ti com o coração sincero, reconhecendo que há feridas dentro de mim que talvez eu nem compreenda por completo. À semelhança de Mical, muitas vezes fui silenciado, esquecido, rejeitado. Às vezes,
Me vi julgando os outros por aquilo que carrego não resolvido em mim. Pai, cura em mim toda raiz de mágoa. Liberta-me da amargura que fecha meu coração para a adoração verdadeira. Eu não quero observar a tua presença da janela. Quero descer e dançar contigo. Que o meu coração se torne fértil novamente para sonhar, amar, confiar. Ajuda-me a perdoar aqueles que me deixaram para trás. Restaura em mim a alegria da tua presença, e que eu não termine minha história no silêncio da dor, mas no som da tua graça e do teu amor. Em nome de Jesus? Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.